This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, em busca do santo grau da gestão. Sim, pessoal. Gravação ao vivo, você vai sentir a diferença. Eu e o Elliot estamos ao vivo. Que momento. Que momento, que gravação, que episódio. Episódio o quê, Wellington? 400? É isso? 400. Chegou a hora do 400. Chegou a hora do 400. E olha que coisa interessante, você vê? Aqui, a gente gravando ao vivo, eu aprendi um novo hack de efeitos aqui. Você já percebeu, tá olhando aqui o gráfico? Por exemplo, quando eu tô falando, não tá saindo nada aqui no teu? Embaixo? Aham, tô vendo. Geralmente saía, né? Sim, então ele tem uma tecnologia aqui de hack de efeitos que ele já separa bem nossas vozes, tudo, sincroniza. Tipo, Nossa. Poder gravar ao vivo é outra coisa, né? É a alegria do editor, né? A alegria do editor. Mas muito legal, muito bom. 400 episódios, Wellington. É um tom de despedida, mas a gente tem que ser franco com os nossos ouvintes, né? 400 episódios. 400 episódios regulares, mas a gente somando com os outros extras, passa aí de 800, deve ser talvez não, 700. Mas eu acho que é quase o dobro. Teve uma época que a gente lançava um na quarta ou na sexta, né? Durante um bom tempo. E existem séries especiais que não entravam na contagem principal. Então, vamos falar só de 400 episódios regulares, né? Até esses dias a gente tava já preparando a audiência, falando aí pro pessoal que já não tinha mais o que falar. Claro que tem muito tema pra falar, mas acho que a gente já falou muito, né? Eu acho que também tem que saber a hora de parar. E não é um parar de não ter mais o podcast, porque nós temos hoje, o pessoal que escuta saber, nós temos hoje um grande efeito cauda longa. Então os nossos episódios antigos, eles têm recordes aí de downloads e os atuais nem tanto, né? Então por quê? Porque é um grande livro, né? O nosso podcast é um grande livro. Então, se você pegar lá do episódio 1, você vai ver vários estilos de podcast que foi mudando até chegar agora, e sempre com temas e coisas e aprendizados lá desde da primeira dezena do episódio 1 ao 10, já tinha coisas importantes que até hoje não perdem validade, eu acho, do ponto de vista. E continuam valendo até hoje. O que a gente vai fazer, né, Wellington? O episódio 400 vai ser um episódio já de aviso pra todo mundo. Não tá saindo, não tá publicando. Nós vamos fazer ou um ano de pausa, ou pode ser uma pausa pra sempre também. É isso aí. Pode ser pra sempre também. Porque é como um livro. O livro tem o fim, né? Não que nós vamos deixar de fazer o que a gente gosta de fazer, ou a gente não tem mais ideias pra fazer. Só que a gente também tem que fazer o trade-off, né? O equilíbrio. Nós estamos tendo mais resultados com os episódios velhos do que com os novos, né? Os novos ainda talvez um dia vai cair na graça de mais gente. Não cai. Nós não temos recursos hoje, dinheiro para fazer uma produção / divulgação usando fundos e alguém que invista nisso para esse negócio estourar. Então, não adianta a gente ficar gastando tempo com coisa que a gente não tem retorno total. O retorno está feito a partir do momento que você fez 400 episódios. 400 episódios, na média, teve muitos aí de últimos do ano aí que foi de 20 minutos, 30 minutos, mas vamos falar que a maioria foi mais de uma hora. Uma hora e meia. Então a gente pode falar que na média é de uma hora. Então são mais de 400 horas de conteúdo gravado, fora os episódios extras. Então, não é parar, é simplesmente dizer, está aqui a obra, use, e de vez em quando pode ser que a gente ponha alguma coisa pra tocar.
De vez em quando pode gravar alguma coisa, de repente no final do ano a gente faz um episódio pra gente falar de algum tema. Mas assim, não vamos mais, isso fica avisado pra nossa audiência, não vai ter mais episódio toda semana. Pelo menos durante um ano. Pode ser que daqui a um ano a gente volte a ser semanal. Por enquanto, não. Vai estar em pause. É isso aí, eu acho que tem um... A gente já conversou isso com as pessoas, a gente já vem preparando ao longo do tempo, né? Acho que pelo menos nos últimos 3, 4 episódios, eu acho que até mais a gente já tem falado sobre isso. Tá chegando 400. Tá chegando 400, fica esperto, tá chegando. Mas eu acho que tem uma outra coisa também, né? O canal no YouTube segue, a gente vai mudar um pouquinho do formato, talvez comece a aparecer algumas coisas mais encomendadas, digamos assim. Então, a vida segue, as redes sociais seguem, como a gente já tá fazendo. A questão é mais o tempo aqui da edição de áudio, que é um negócio que toma bastante tempo mesmo, é trabalhoso, né? Apesar de que, pelo menos hoje, a gente não tem mais aquele custo fixo da hospedagem, né? Hoje a gente não tem mais isso. A gente tem o patrocínio, e tem o patrocínio da Desmóvel, né? Então... a questão é que a vida para no Spotify, mas ela segue ainda em outras frentes, né? Aí eu vou colocar um pouco mais de energia nisso e o Albino vai continuar aqui me apoiando, principalmente aqui na linha editorial, mas assim, a gente dá um pause aqui, mas no YouTube a gente segue normal. E assim, pelo menos na minha cabeça, pra minha parte, assim, é um ano sabático. Pode ser que daqui a um ano volte novas ideias. Eu tenho aqui uma parte da casa que a gente tá gravando aqui, né? O Wellington já viu ali no fundo ali que eu quero criar o estúdio. Eu acho que podendo gravar no estúdio vai também roubar menos tempo. A gente vai poder fazer uma coisa em vídeo, junto com áudio mais personalizado, com câmeras já instaladas lá pra gente gravar. Com o setup pronto, né? Com o SMAG pronto. Tudo só pra gente sentar e gravar. Então, quem sabe daqui 1 ano, 2 anos eu vou ter esse estúdio, mas daqui 1 ano a gente pode ter alguma reviravolta ou alguma coisa diferente. Mas eu acho que assim, a missão que a gente tinha há 8, 7 anos atrás, até perdi a conta, de criar um podcast para trazer informações de qualidade, com irreverência, com o nosso jeito de ser, foi entregue. E foi entregue às custas de bastante sacrifício, de bastante dedicação da nossa parte, do envolvimento de várias pessoas. Quantos convidados a gente teve, né? Pessoas que fizeram parte do nosso grupo, mas que saíram. Algumas que ficaram criando confusão, mas daí ficaram torcendo para que a gente desistisse. Não, isso aqui não é desistir, porque desistir é apagar. Ninguém vai apagar, né? A gente tem um contrato com a Desmóvel, meu amigo. Sim, não tem como... Se o cara que tá ouvindo falar assim, ele parou. Não, meu amigo, eu vou me dar o luxo de ficar 1 ano sem fazer nada. Porque eu tenho 400 episódios que farmam. Exatamente. Muito mais download do que os que a gente põe na semana aqui. São 800 downloads por mês. 800 pessoas escutam nossos episódios, né? Vamos dizer assim. Só no Spotify, né? Só no Spotify. E a maioria dos episódios antigos. Então deixa ele, a nossa fazenda de conteúdo, né? Deixa lá, daí quem sabe daqui mais pra frente a gente pode repensar, de repente até repaginar o podcast. Eu mesmo, né, tenho uma ideia, eu tenho vivido muito intensamente algumas coisas, assim, estudado muito sobre religião, tenho minha conversão já há uns 2, 3 anos, assim, eu tenho vontade bastante de falar sobre esse tema. Quem sabe pode ser que daqui a 6 meses a gente possa voltar com uma outra abordagem, né? Eu gostaria muito de falar de religião. Hoje mesmo, assim, se eu fosse falar bem a verdade pra você, se senta aqui, o que você me perguntar aí de gestão, eu te perguntar de gestão, a gente vai falar, né? Mas eu não quero mais falar disso. Cansei. Enchi meu saco. Chega. Sabe, sem paciência pra falar isso, porque não tem mais o que falar. Tá mais isso do que escrito. Né? O que você tiver de dúvida, provavelmente, se tiver uma IA que escuta nossos episódios, ela vai dizer pra você qual é o EP que você pode achar a resposta que você fez a pergunta. Então, assim, eu já me esgotou. Eu quero falar de outros temas. Eu quero falar sobre religião, quero falar sobre transformação, sobre melhoria pessoal. Eu quero falar de outros temas. Não quero mais falar disso. Cansei, me enchi o saco. Não quero mais falar disso. Pelo menos daqui um ano. Preciso de 1 ano pra voltar a falar. Entendeu? E acho que tem outras coisas, né? Porque se vocês forem acompanhar, todos os criadores de conteúdo passam por fases. Isso é normal, né? Então, você vai ter...
a gente gosta muito aqui de videogame, né? A gente adora videogame aqui, Sim. né? E se a gente for acompanhar os grandes criadores de conteúdo, eles vivem por produto, eles vivem por fase, eles vivem por momentos. Então, agora a gente tá antecipando a safra do GTA, né? A galera já tá fazendo o aquecimento. Esqueça, cara. A gente vai acompanhar isso nos próximos 2, 3 anos e a galera vai, cara, ficar em cima disso. Da mesma forma que... Se você for acompanhar, por exemplo, sei lá, o Peter Jordan do E-Nerd lá, teve fases também, cara. Tem uma época que era só Dragon Ball, era só isso, mangá. era só aquilo, só mangá. Então, é natural Só que... Marvel. Porque você vai falar daquilo que tá daquilo bombando que na hora. você gosta e que necessariamente esteja bombando, porque senão você não vai né, movimentar esse público à toa, né? Porque, querendo ou não, o algoritmo existe, né, gente? Então a gente precisa trabalhar com ele na nossa mão. Então é um processo meio que natural. Então os assuntos transacionam, eles vão mudando de acordo com a necessidade do momento. Então é algo que não acontece só com a gente, vai acontecer com todo mundo que tiver exposto na internet e faz parte da gente também se adaptar ao momento, no sentido de que a gente tá alinhado com o que a gente faz, que a gente goste mesmo do que tá fazendo, né? Não que a gente não goste, né? Mas só que... E também não é questão que saturou, eu acho que não é isso, é mais no mercado, né? Mas acho que saturou a paciência, talvez. Né? Saturou nosso assunto. E a gente vai seguir em outras frentes, com outras abordagens aqui. Então, o Albino a gente não vai dar spoiler aqui, mas o Albino já falou um pouco, mas a gente tem outras coisas que a gente tá preparando aqui em paralelo, então as coisas não vão morrer, né? Por isso que isso não é uma desistência. E inclusive tem uns episódios antigos, né? Eu tenho medo que a Adsmóvel, sei lá, me intime. Porra, tava um tempão sem publicar. Então, pelo menos uma vez por mês, alguma coisa a gente vai publicar. Eu tenho uns episódios gravados antigos de eu, você e o Wilson falando sobre coisas de nerd. Silmarillion, nossa senhora. Então você na timeline vai assim, que porra que é essa? Desapareceu o Liderai? Não, o Liderai vai dar pause no 400, aí vai ter, nós vamos ser que nem a Williams. Sabe que a Williams, ela vende a marca dela pra quem quiser, né? Uhum. Então nós vamos ter nesse canal alguns pilotos que vai aparecer aí. Porque eu tenho bastante material gravado, eu não quero apagar eles. Sim. Eu e você e o Wilson gravamos acho que uns 8 episódios sobre coisas de nerds, assim, sabe? Cinema, teve alguns que a gente fez tal. também, né? Então eu vou publicar isso daí. Vou publicar umas coisas, vou deixar lá num buffer lá, atualizado lá, e ele vai publicar. Só que pelo menos uma vez por mês. Então assim, não estranhem que vai ficar semanas sem sair, pelo menos agora. Vou deixar umas 4 semanas sem nada para que as pessoas entrem neste episódio 400, escutem e entendam que a gente está dando um pause sabático, né? Pelo menos de 1 ano no Liderai. Se daqui a 1 ano, e nesse intervalo, eu publicar 50 coisas lá, não vai ser Liderai. É isso aí. Aí quando voltar o Liderai, vai ser o Liderai 401 em 2028, por exemplo, ou 2027. Daí volta a ser Liderai. Certo, pessoal? Para que vocês entendam. Fique bem avisado para todo mundo, bem claro. Então, vai ficar num pause sabático. Mas eu fiquei órfão, eu quero ouvir. Cara, você tem episódio pra cacete pra ouvir aí. Pode ouvir à vontade. E vai ter esses extras que a gente vai colocar aí. Tem bastante coisa. Não vão caçar a nossa voz, não. Pode ficar tranquilo. Vai ter bastante coisa. Não. Eu até vou abrir aqui enquanto a gente tá gravando, só pra dizer o nome aqui do material. Era Jovemcast. Jovemcast, cara, que momento. Deixa eu ver quantos que a gente gravou aqui. Gravamos 6 episódios. Nossa, o Wilson gravando do banheiro. Eu, você e o Wilson. Era da garagem, né? Da garagem. O Wilson gravando de pé, cara. Que momento, lembra, cara? Sim. Então tem esse daí, eu prometo pra vocês que vai sair, pra vocês não ficarem totalmente órfãos, né? Do canal. Tipo, não sai mais nada. Então vai ter esses aí. E eu quero fazer um de religião que se chama cordeiro. Normalmente a gente fala assim, que é o cordeiro, lobo na pele de cordeiro, né? Eu quero falar ao contrário. Cordeiro na pele de lobo. Cordeiro na pele de lobo. Então é uma pessoa boa que se finge ser malvada pra trazer as pessoas pra coisa do bem, entendeu? Então, eu acho que existe uma aversão ao religioso, ao gospel, muito forte das pessoas, assim, tipo, música gospel, por que não rima e tal? Então eu inventei uma pauta para atrair essas pessoas que não gostam de religião para uma conversa e atrair elas para uma conversão, vamos dizer assim. Se eu for fazer isso, vai ser, sei lá, ano que vem, né? Quero deixar já tudo gravado, editado para publicar, não quero ficar na pressão. Parando pra isso, né? Exato, até porque é outra coisa também, me cansou, assim, sabe? Tipo, eu não consigo mais dar
sentar, editar com felicidade, com alegria, que nem eu tinha antes. Não tem compromisso, né? Então, quem sabe ficar um ano parado, volta a ter essa vontade de fazer isso e agora não tô com isso, não tô com essa vontade. Realmente não tô. E eu tenho minhas coisas lá na empresa, tenho também as aulas que eu tô dando online no IEG, outras em company que eu dou. E daí eu não consigo, cara, por exemplo, uma aula em company que eu dou dessa daí, tipo, eu preciso, tipo, uma semana de aula todo dia à noite. E daí como que eu vou gravar o podcast nesse mesmo tempo? A gente já faz a cada 15 dias, dá pra encaixar. Mas assim, eu vou ficar me freando. Resultado, eu vou me frear com uma coisa que não me dá resultado, com uma coisa que tá me dando. Ah, porra, não me dá resultado? Não me dá resultado porque a aula me dá dinheiro na hora. Né? Eu tenho o retorno do podcast, que é a felicidade de gravar ele, das pessoas poderem consumir, etc. Fico contente com isso, claro. Mas a gente tem que saber entender que a minha parte foi feita, né? A sua parte foi feita. Foram 400 episódios. Então, vamos dar agora um pause pra gente recarregar essa bateria, umas férias bem longas. Como diria o Bilbo, né? Talvez que eu nunca volte. Pode ser que nunca volte mesmo, gente. Pode ser que nunca volte. Então pode ser o último episódio mesmo. Então, pra que fique avisado pra vocês que pode ser que não tenha mais. O Bilbo indo pra Valinor. Pra Valinor. Pra Valinor? Pegando o barco nos Portos Cinzentos, indo pra Valinor no final do Mas quando ele vai pra Valfenda, ele também fala pro Gandalf, vou tirar umas férias. Mas isso é a primeira vez, né? É quando ele sai do condado, né? Mas no final do Retorno do Rei, tanto ele quanto o Bilbo vão pra Valinor, né? Porque o Frodo tá com a ferida da lâmina de Morgul, né? E aí... Engraçado até pensando aqui, né? Isso aí na prática é como se ele fosse morrer, né? Porque se você for pensar que... Valinor é paraíso, né? Eles foram... Tipo, eles estão indo pra Só morrer, que eles estão indo com corpo e alma. Isso. Tanto ele, Bilbo, Gandalf. Acho que o Legolas também vai, né? Acho que o Círdan vai os Círdan, últimos elfos, os últimos grandes elfos, o Elrond vai... De momento. Os grandes elfos vai. E o que a gente vai falar então, fora todos esses avisos aí do último episódio? Não tem pauta, né? Só aviso. Era só pra avisar vocês, cara. A gente fez questão de vir aqui ao vivo, nesse baita momento, pra fazer esse fechamento. Mas assim, que a gente falou, nada é um adeus, né? Por mais que pode ser. Mais que pode ser. Eu acho que é o primeiro tchau do Bilbo. O Bilbo falou assim, eu vou para férias sem volta. Então é uma férias que não tem volta. Mas o Bilbo pode aparecer de volta no condado. Vocês não tem como saber, cara. Vocês não tem como saber. Vão ter que que esperar. Tem os 6 episódios do Jovem Cast, que a gente vai colocar pra tocar. E tem mais um monte de coisa que a gente já fez, cara, que deve estar perdido aí nos arquivos, cara. Tem uns extras deve aí, ter tem os coisa. do futebol aí. Pelo menos uma vez por mês a gente vai colocar. E outra, também não está proibido, né? Não está proibido de eu e o Wellington falar assim, vamos gravar um episódio? E a gente vai pôr aqui, vai aparecer. É isso aí mesmo. Só que é o nosso modo férias. Isso. Trabalhando por esporte. A gente só trabalha por esporte de vida de herdeiro. Isso. Eu trabalho uma de vez férias, por semana. agora, Tô de férias. Eu também tô de férias. Nós dois estamos de férias. Momento, por isso que nós estamos conseguindo gravar às 15 horas e 8 minutos. Isso. Ao vivo, né? Porque estamos de férias. É isso aí. Porque durante a semana realmente fica puxado, né? Porque às vezes, seja pela minha agenda ou pela do Albino, às vezes fica difícil de encaixar, né? O Albino ser humano, né? Um adulto responsável, casado, com 2 filhos aqui, então... E eu também tenho minha rotina fora da empresa, então é puxado pra gente conseguir encaixar. E o ao vivo é muito bom, sabe, pra gente fazer, porque realmente fica mais... É bom porque a gente tá se vendo aqui, né? E sim, normalmente tomando um líquido aqui, né? E ao mesmo tempo que fica mais fácil pra quem tá editando, mas só que é difícil encaixar. Às vezes chega na hora, agenda. Tá muito cansado e também. E o trânsito também. Né? Também você mora aqui perto de casa, né? Eu moro aqui na frente da Tuiuti, tu mora lá perto do Cefete. Do Cefete. Se você parar pra pensar, é perto. Mas, dependendo do horário, é contramão, né? É hercúleo, porque tem um trânsito absurdo. Que é Curitiba inteira indo pra Campo Largo, Campo Largo inteiro indo pra Curitiba, mais o pessoal da Parigô, mais todo mundo que vai pra Unicamp, todo mundo da Tuiuti, ou seja, a gente mora perto, mas é impossível. E a gente grava muito às 19h30. Isso. Que é um horário que não é nem muito tarde e nem muito cedo, mas a gente se vê livre
Isso. se vê livre logo e dá tempo de a gente tomar banho, comer e tal. Porque antigamente já teve época que a gente gravava 10 horas da noite. Nossa, Nós ficava das 10 à meia-noite, lembra? Cara, que loucura, cara. Daí a gente não tinha tempo pra nada, não conseguia comer, não conseguia tomar banho e, tipo, Cara, acabava a terrível. gravação, tava todo mundo dormindo em casa, puta merda, eu não comi nada, morrendo de fome. Então, assim, também essa é a parte legal, né? São Caramba. 400 episódios Com muita feitos história, né? Feito no Muita sofrimento, história, né? não é feito no... Ninguém aqui vive disso. Aham. Isso aqui é ONG. Ninguém vive disso daqui. Nós nunca ganhamos R$1 de verdade pra ficar rico disso. É dinheiro imaginário, né? Isso. É dinheiros imaginários pra manter as coisas funcionando, né? Teve uma gravação lá do BizuCast Empreendedor com a Grazi, que ela pagou R$520 e foi tudo aplicado em hospedagem. Virou custo, né? Era só subsídio, não É como se fosse um taxista que só trabalha pra pagar o combustível. Você pagando a gasolina, eu rodo, amigo. É praticamente um trabalho escravo, né? É praticamente um trabalho escravo. Nós vamos fazer um trabalho escravo aqui pra vocês. Então vocês têm que ser muito gratos. Eu sei que a maioria dos pessoal é grato, tem nosso público cativo fiel. Sim. Mas assim, infelizmente pra quem escuta, pra saber assim, é pouco, gente. Se fosse... Sim. Não, pelo tempo, né? Vocês são poucos, mas são importantes. Mas se vocês fossem muitos, a gente poderia manter isso muito mais tempo, né? E infelizmente não são muitos. Mas assim, eu acredito muito mais nos 520 regular, que tem dos 800 downloads por mês, tem 520 downloads únicos, que são pessoas, realmente. Aí tem mais 1.500 por mês no YouTube, né? Mas aí que é o ponto. O do YouTube eu não boto fé muito. Por quê? O YouTube não é orgânico de qualidade. E não é pra isso também, né? Não é orgânico de qualidade. Agora, o podcast, o cara entrar, procurar teu nome, se dá o trabalho assinar, de baixar. E esse cara vale muito. E essas 520 pessoas iam ao redor do mundo inteiro, né? Inclusive, vou ver se eu consigo abrir aqui enquanto a gente tá gravando pra ver a última medição aqui ao redor do mundo. Ao redor do mundo inteiro. Então, vocês que nos escutam em outros países, obrigado. Continuem escutando. Vocês não estão totalmente órfãos, né? Uhum. Agora é uma brincadeira. Só porque eu queria fechar, ó, Early Delivery, 2.900, subiu de 500, subiu pra 2.000. Vamos continuar, então. Cancela. Fake news, galera. Cancela a despedida. a despedida. Não cancela. Peraí, deixa eu até ver esse negócio aí. Cara, tô te falando. Deixa eu entrar aqui no Analytics, aqui, ó. Early Delivery, 2.951. Olha lá, ó. 230% de aumento, cara. 233, ó. Ó, no mesmo mês, nesse período, foram 634 downloads únicos. Meu Deus do céu. Gente, ó, cancela, tá? Cancela. Deixa eu ver a Analytics aqui. Agora, puxão de orelha aí pro Spotify, né? Esse Analytics é bem ruim, cara. Meu Deus do céu, cara. É difícil de mexer. E Muito os números não batem, né? ruim, cara. Nada Lá bate com tava nada, velho. 2.900, né? Você entra aqui, ó, 857. Não, Parece relatório de analista júnior. Nenhum número bate com nenhum, cara. Meu Deus do céu, cara. Por favor, verificar. Hashtag, por favor. Estaremos verificando. Diga esse pico aí, cara. Pois é, teve um pico aqui no dia 14, Vulgo hoje. que é hoje, de 170 downloads. Ué. Do nada. Do Neida. Daí nós temos no dia 4 e 5 foi 168 e 162. 2 picão aqui, ó, de... Lá ele, né? É umas coisas que a gente não entende, né? A gente não sabe nem se o número tá certo, tá? Que fica atendendo. Não, eu acho que o Não, o número número deve estar em algum tá momento. certo, só que eu não sei da onde, quem, quando. Essas informações não são suficientes pra gente, né? Países atual, né? Nós temos Estados Unidos, Brasil, Hong Kong, Portugal, Angola, Alemanha, França, Japão e China. Sou China, caralho. China, não sou o China, Japão, caralho. filha da puta. Pois é. E é isso. Não muda, né? Claro, mas assim, acontece esses efeitos aí. Alguém acha o nosso material de várias fontes possíveis e quando dá esse 168 é uma pessoa que assina o feed provavelmente no Apple. Uhum. Aí ele abaixa não todos os episódios. Ele baixa os mais recentes, assim, por exemplo. Baixa os mais recentes. Aí dá esses saltos assim, abaixa os últimos 50, os últimos 30, alguma coisa assim. Só que também não é uma pessoa, né, que fez isso pra dar 160. Foi umas 5, 6 pessoas que fizeram. Quando dá esses picos, né, de download. Mas assim, eu sou muito grato a tudo que a gente fez. Não só pelas pessoas que escutaram, mas as pessoas que participaram. Grato até pelas pessoas que desejaram o mal. De verdade mesmo, eu não tenho rancor, não guardo rancor nenhum
do Anilton, do Célio. Eu não guardo rancor nenhum, não. São pessoas infantis, infelizmente. Não tem maturidade. E eu iria rebaixar a minha maturidade em ficar chateado com eles de alguma forma, assim, né? Coitado, o Célio só que tomou as dores lá porque eu tava falando do Anilton e o Anilton ficou chateado. O que você está falando? Você fofocou sobre mim. Daí fica, sabe, conversinha. Nossa, desculpa, que papinho, vai pra né? cancelar? Vamos cancelar a conversinha de menininha. Ai, cara. Conversa de menininha, entendeu? Aí o cara, se fosse só isso, fosse assim, cara, eu não vou mais gravar, acabou aqui, beleza? Não, o cara liga pra todo mundo que participa do podcast e fala assim, vamos boicotar. Como assim, Você cara? tá achando que vai você botar, quem é cara? da Globo? Um podcast caseiro. Você não vai boicotar, não vai mudar nada. Só vai ferrou os 20 downloads. Naquela época eu fazia 20 downloads por semana, ferrou os 20 downloads por semana, entendeu? Mas eu sou uma pessoa que entende assim, que a crueldade, ela não tem tamanho e medida, ela é a mesma, né? Então, quando você é cruel com pequenininho, diz uma frase da Bíblia, né? É fiel com pouco, fiel com muito. Então, se você falha com o pequeno, se o podcast era um embriãozinho e eles foram mau caráter, então eles seriam mau caráter se o negócio tivesse dado muito certo, né? E eu acho que quando eu falo muito certo é de dizer que virasse realmente um negócio, que a gente tivesse que... Porque você vê tanto cara imbecil que nem os caras do Podpah ou o cara do Flow, né? Ganham muito dinheiro sendo burros, né? E nós, não sendo burros, não ganhamos nenhum dinheiro com isso. Burra, gente, não tô brincando. No final, somos incompetentes, não burros, né? Sim, incompetentes, eles foram competentes, eles conseguiram. Mas eu sei também que eles são amiguinhos de coisa de publicidade. Então, quando você divulga... eu tenho certeza que se o nosso material tivesse uma divulgação, todo mundo que escuta... energia nisso, né, todo mundo que escuta dividisse com 5... né? Eu tivesse uma divulgação, um monte de gente conhecer, o negócio estouraria, é de qualidade. Não é ruim, Wellington. O material é bom. E até porque a gente não fez isso pensando pra ficar famoso nisso, e nem pra ficar rico. Entendeu? Não foi. A gente tinha uma vontade, cara. Era vontade de fazer, a gente fez. Entendeu? Era isso, gente. Porque falando da internet como um todo, o que vale é entretenimento, né, cara? O quanto que você consegue reter as pessoas. A gente não fez pra isso. Né? A gente não fez pra isso. Apesar de alguns episódios que pareceram entretenimento, mas foi porque nós queríamos rir. É isso, entendeu? Mas não tava fazendo entretenimento pros outros, né? Era porque na hora foi legal pra gente, entendeu? E era isso. E é difícil fazer um canal, um podcast falando de coisa séria, falando de gestão, falando de desenvolvimento de pessoa. Porque não orna, né, cara? As pessoas não combina, querem né? isso. Né? E assim, e também não orna você fazer piada acima disso o tempo todo, entendeu? Porque parece que o assunto não combina, porque imagina o seguinte... Mas a gente orna porque a gente faz isso no dia a dia, no nosso trabalho a gente faz. Isso. Eu tiro sarro o tempo todo de todo mundo. Mas pensando como negócio, por que isso mas não para as pessoas ouvirem. Mas por que como negócio isso é mais complexo de fazer? Porque para que isso seja um negócio, você precisa que isso seja mais sério, porque as pessoas precisam comprar. Então, se você tá comprando um cara que só faz piada, não parece algo sério. Não parece ser sério. Entendeu? Então, só que se for muito sério, entendeu? Só que se for muito sério, não tem audiência, entendeu? Então, não tem audiência por quê? Porque o cara já fica a semana inteira se ferrando, ele tem um momento de descompressão. Ele não quer fazer uma aula de pós-graduação. Isso. E você vai ver que tem várias séries nossa aqui que é quase uma pós. É técnica, é bem técnica, tem algumas. E eu acho até melhor que muita pós-graduação que eu já vi por aí. Materiais que a gente fez aqui. É verdade. Vamos deixar os links aqui pra vocês poderem matar a saudade. Dos ruins? Não, bom. Eu vou deixar os links aqui dos cursos que a gente é melhor. pra fechar bem. Pra fechar com chave de ouro. É complicado, né? Eu sempre desejei que o episódio, o final, fosse alguma coisa... Eu nunca imaginei que ia existir. Mas sempre imaginei que fosse alguma coisa diferente. Até a gente fez uma brincadeira um tempo atrás do BizuCast, acabou, não sei o que. Era só uma brincadeira porque ia virar Liderai. Mas agora não é pegadinha, realmente é real oficial. É real oficial, tipo uma pausa sabática, né? E é ruim, né? Tipo, no sentido porque toda semana a gente trazia uma coisa de qualidade pras pessoas. E hoje a gente não trouxe nada de qualidade, só avisos, né? É só aviso mesmo. É porque eu não quero que a pessoa fique lá, né? Entre e fale assim, saiu fora do ar. Não, meu celular que tá com problema. Não. A Apple não tá entregando, cara. Vocês estão... A Apple não tá entregando o podcast. O Spotify foi cancelado do Spotify.
Ah, é porque ele falou do Lula, falou do Bolsonaro. Por isso que eles desligaram aí. Não foi nada Falamos do disso. Xandão. Xandão, é. Xandão fechou. Foi o Xandão que fechou. Mas vocês nunca vão saber se não foi isso. Vocês nunca saberão se não Ou foi se foi o uma Xandão. ameaça do Trump. Isso. Ou se o Putin tava ouvindo aqui e mandou a gente falar, ó, presta atenção. Exato. Porque já aconteceu uma vez, cara, quando a gente tava falando de nova ordem mundial Acabou e tudo a mais. luz. Acabou a luz. Já, então, Sim. olha, vocês não sabem. Nunca saberão. Vocês não sabem, nunca saberão. É. Mas você sabe que eu sinto falta também de uma conversa mais de outros temas, assim. Porque eu gosto, a gente vive com esse negócio no nosso dia a dia, liderança, gestão, melhoria contínua, qualidade e tal. E eu me estresso muito no trabalho. É verdade, eu me estresso. Com as falhas das pessoas, de as coisas não funcionar, do processo não ser seguido. Eu fico chateado com essas coisas. E quando eu venho pro episódio aqui, a gente vai falar, por exemplo, assim, por que o analista júnior não consegue fazer o que o estagiário fazia? Pra mim é como se fosse o espelho do que eu vejo lá no trabalho acontecer. E eu venho aqui e descarrego toda a meu rage, sabe? Então, tipo, eu gravo pra ficar bravo, não pra ficar feliz. Eu fico mais irritado, né? E... Era que nem eu no estádio, né? Vou ver, é que nem eu no estádio. Ir pra ver o Atlético e ficar mais e voltar mais irritado do que eu sair de casa, entendeu? Mas não é... Por isso eu não vou mais no estádio. Eu nem não vejo conta, o jogo do Santos também. O Santos é o pior de todos os times do mundo agora. Como que pode, cara? Ter elenco, né? E não conseguir jogar. Mas é isso, né? Tipo, no final das contas, eu gostaria que o último episódio fosse alguma coisa especial, tivesse uma última dica, ou tivesse um tema, mas se ele tiver, as pessoas não vão prestar atenção no recado. Uhum. Né? E só por ele também não ser especial, é sinal de que não acabou. Também tem isso. A gente não tá colocando uma pedra em cima das coisas, né? Exato, porque eles falam assim, não, eles não podem terminar desse jeito. Não pode terminar assim, né? As pessoas vão pensar... Vai ter que aguardar. Vai ter que aguardar. Então, é claro, avisando, mais uma vez, não sendo repetitivo, vai ficar 1 ano sem ter Liderai. Pode ser que por razões nossas contratuais, a gente tem que uma vez por mês lançar alguma coisa. Eu tenho 6 episódios aqui, que são um podcast, que era um projeto paralelo que eu e o Wellington e o Wilson, até amarrou a boca, o Wilson, o Wellington e o Albino. Muitos Ws. Que a gente gravava, né? E a gente nunca publicou. Então eu vou colocar isso aí no ar pra não deixar morrer. E é isso. Não tem o que nós vamos falar mais, velho. Não tem nem recados finais. Não, meu recado... Não teve nem bloco. Foi tipo direto. Sem cortes. Isso Sem aqui cortes. não vai ter nem edição. Isso aqui vai subir. Não vai ter, vai ser desse jeito mesmo. que Vai ser subir. desse jeito mesmo. A minha dica final, o meu recado final aqui é reescute tudo, coloca na sequência lá. Desde o DJ de PowerPoint até o último aqui. Mas se você vai ter conteúdo pro resto da sua vida. Mas se você tivesse que dizer para o cara escutar, só. O cara só pode dizer como se fosse assim a arca do filme 2012 lá. Que o cara só pode colocar um cara pra sobreviver. Vai apagar o podcast inteiro. Você só tem que escolher qual que você escolheria? Cara, eu acho aquele... Acho que Em Busca da Felicidade que a gente fez. O Felicidade? Eu acho que esse... Acho que foi um dos que mais me... Esse aí, aquele do estilhaçamento lá com a Grazi, eu acho que foram 2 assim que... Acho que é porque é muito fora bom mesmo. da minha perspectiva, cara. E esse o Felicidade, né? Que tem a música do Em Busca da Felicidade. É muito massa cara, mesmo. Esse aí, cara, olha... É uma obra-prima. E o pior é que eu não participei desse, tá? Eu não participei desse. E você sabe como que ele foi gravado, né? Não, nem lembro. Cara. Foi tipo uma espera, porque tava entrando um convidado, ele cancelou. E eu e a Grazi ficamos conversando até o cara entrar. Aí quando deu o horário, o cara falou assim, não vou entrar mais. Não vou poder. Vai dar boa, Zé. Aí quando eu olhei, eu já tinha gravado conversa com ela e eu falei assim, cara, isso aqui vai virar um podcast. E daí eu editei e saiu. Cara, esse... Foi uma conversa, era uma conversa... É uma conversa descontraída, não era pra ser um episódio. Por isso que eu acho que ficou bom, não sei. Não, e esse aí, olha... Foi muito bom, cara. Pra mim esse aí foi... Mesmo não tendo participado, foi... Acho que se tiver que escolher um aí pra levar pra uma ilha deserta e revisitar várias vezes, acho que seria esse, cara. Porque os outros são técnicos, né? Então, nada que você não consiga achar, por exemplo, assim, não com a nossa roupagem, né? Mas esse é um que vem do fundo do mas coração. Esse é muito honesto, no sentido de ser muito sincero, muito particular, sabe?
foi bem legal. Assim, e o outro que me puxou bastante foi... Só pra antes de você falar, se chama Felicidade esse episódio. Felicidade. Apenas assim, Felicidade. Aí teve outros, por exemplo, aquele com a menina do iPé foi super legal também. CNV. Não esqueci Conversas o nome não da menina. violentas, Não esqueci o nome da menina, mas foi super legal esse CNV. Porque eu tava super cético no início da conversa. Teve os com o Fabrício também foram muito legais. Muito bons. Os com o Adeildo também foram muito legais, Muito bons. cara. Então, tem um com algumas aquele séries cara, aí, um maluco que era do Go Horse, também um episódio Puta, esse foi maluco. Não, o do Go Horse foi demais. O do Go Horse foi Assistam, demais. é muito legal, cara. Esse foi muito legal mesmo, cara. O do Go Horse foi muito legal. Do Go Horse, né? Tem alguns aí, gente. Vocês podem, se começarem a maratonar aí, cara, vocês vão dar muita risada. E fora o Pérolas do Futebol também, que foi demais, cara. Pérolas do Futebol, cara, bom. Cara, esse aí foi maravilhoso, cara. A gente fez o episódio inteiro dando risada, cara. Sim. Dando risada. Foi muito bom. Se tivesse que escolher todos esses que você falou são especiais pra mim. Mas eu escolheria o Contos e Lendas do Chão de Fábrica, que eu conto as histórias do Seu Pinila. Pra mim, assim, é o que eu escuto. Eu sei que não tem nada a ver com a obra, tem a ver comigo. Porque todo mundo que me conhece, eu conto a história do Seu Pinila, fez parte da construção do meu caráter como profissional. Do meu jeito de ser como profissional. E pra mim é muito especial. Então, assim, eu levaria esse pra recordação, levar pro espaço, mandar pros extraterrestres, mandaria esse. Apesar de todos os outros que você falou, realmente o Felicidade é um... Não, Albino, tem que escolher um sério, um que realmente transforme a vida das pessoas, seria o Felicidade. O Poder do Agora também é muito bom. Inclusive tem 2 episódios de Poder do Agora. E o Mais Esperto que o Diabo também, muito bom, muito bom, muito bom. De livros, né? Era muito bom as séries que a gente fazia de livros, era muito, muito legal. O Sun Tzu também foi legal, na da Arte da Guerra, foi bem legal também, que a gente fez. Faz tempo, né, cara? Nossa senhora. Mantenha seus inimigos perto. Sim, sim. Seus amigos perto, os amigos ainda mais perto. Daí é isso. E se você tivesse que fazer uma pergunta pra mim? Se a gente não gravar nunca mais, uma pergunta. Porra. Que você acha assim que precisa ser respondida. Tipo, não, eu vou perguntar. Eu tenho realmente. Não é que você tem uma dúvida, mas assim, eu quero fazer uma pergunta que vale a pena ser respondida. Assim, tipo, porra. O que você teria feito de diferente? No nosso podcast. Eu não teria feito nada de diferente. Eu acho que a única coisa que poderia ser diferente pra dar muito mais certo seria dinheiro. Dinheiro pra propaganda. A propaganda é a alma do negócio. Se você faz tudo isso daqui e eu gravo no meu HD e ninguém escuta, teria tido a mesma qualidade. É igual esses 5 episódios. 6 episódios que eu vou colocar eu, você e o Wilson. Eu editei eles dando muita risada. Foi divertidíssimo. As pessoas nunca ouviram ele, Wellington. Então, divulgação é tudo. Ah, mas daí você foi e publicou. Mas eu publico e eu não consigo chegar no ouvido das pessoas. Então, pra mim, faltou divulgação. É isso que deveria ser diferente. E precisa de dinheiro, e precisa dos canais e dos amigos, dos contatos, do network. E nós não somos esse povo. Nós somos um bando de engenheiro, nerd, que gosta de dar risada, tirar piada de tudo e falar da vida corporativa, do mundo corporativo, de melhoria contínua, de gestão de um jeito com bom humor. É um negócio que ninguém faz. Tem um puta de um valor, mas não é divulgável. E se você for divulgar ali na rua, também tem esse outro ponto. Você pega 10 pessoas, você vai achar uma que vai ver pessoa, valor né? nisso. Então a gente também tem um nicho muito segmentado. Vai ser dentro de empresa, mesmo dentro de empresa. Vai ser tipo 2, 3%. Então, eu sempre pensei em fazer isso. O lema do BizuCast era diversão e informação pra você. Porque fazendo um episódio tipo de Round 6, chamaria mais uma galerona. O segundo episódio falaria sobre feedback. Muita gente não entendeu isso. Pô, cara, você tá falando de Round 6, depois fala de feedback, daí no próximo episódio você fala de Naruto, depois você fala... Nunca falamos de Naruto, né? Aí no outro episódio você fala Podia ter falado de Naruto. Aí no outro episódio você fala sobre matriz Gucci, eu não tô entendendo por causa dessa mistura. Essa mistura, ela era pra atrair as pessoas desavisadas e o cara entrava na nossa Arapuca e acabava aprendendo coisa boa.
Era esse o objetivo. Sempre foi esse o objetivo. Mas... eu acho que o que eu Pra te faria... dar um bizu. Hã? Pra te dar um bizu. Te dar uma dica, sempre o cara aprender uma coisa diferente. Na brincadeira, o cara aprender, né? Que é uma coisa que eu acredito muito que o aprendizado, o ensino vem de um momento de descontração e alegria. Ele funciona melhor, entendeu? Eu faria isso de diferente. E você, o que você faria de diferente? Cara, é que assim, eu não tô partindo do pressuposto que deu errado. Tá? Eu não tô indo nessa linha. Eu acho que de diferente, assim, acho que talvez eu acho nem no sentido da divulgação, acho que de meter mais a cara, sabe? No sentido de fazer mais barulho mesmo com o recurso que tinha. Não de necessariamente de colocar grana, entendeu? Ou mais grana nisso. Mas cara, de mandar pra mais gente, de pessoas que eu sei que valorizam o nosso trabalho, que conhecem a gente. Posso tirar esse peso da tua alma? Eu fiz isso e não deu certo. Não, então, eu não fiz, eu não sei Mas eu fiz e não como, deu, entendeu? e não é porque eu não fiz ou porque você faria que seria diferente. Nós somos seres humanos igual, não dá certo, Wellington. Eu vou te falar, eu fiquei 6 meses, quando eu saí da Votorantim pra entrar na Britânia, eu fiquei 6 meses cuidando do meu mestrado. Eu lembro. E nesses 6 meses que eu fiquei cuidando do meu mestrado, nas horas vagas eu dediquei full time nessa merda. Eu gravei vídeo com lousa. Eu fiz um tutorial de como que o cara usa Kanban. Eu gravei episódios, séries. Eu gravava vídeo diário. Eu tinha série de religião, série de não sei o que. Eu falei assim, eu vou colocar minha força total nesse negócio. Não deu nada certo. Não tô falando que é porque eu fiz e tava certo. Pode ser que eu tenha feito errado e eu acho que fiz. Mas eu tô dizendo, não é só essa dedicação, entendeu? Não é... Vamos falar de física. Não é potência. Não é... se eu tivesse colocado mais watts aqui, daria, entendeu? Não é. É no canal certo. Na direção o canal... certa, né? É vetor, né? É vetor. Exatamente. Então, assim, eu só queria... Eu tô falando isso pra tirar, depois, se tiver um peso de pensar assim, puxa, se eu tivesse feito isso, será que seria diferente? Claro que seria bom. Claro que poderia, aleatoriamente poderia ser, mas assim, não é por causa disso que não amplificou. Não é nem análise de causa aqui, entendeu? É mais... se eu tivesse uma coisa que tava mais na mão pra fazer, eu acho que talvez eu teria colocado um pouco mais de energia nisso, sabe? De realmente, cara, chamar as pessoas, sabe? Tipo, de chamar do meu ciclo. Não de depender de Eu tive muito bloqueio de algoritmo, WhatsApp, sabe? sabia? Então... Gente que eu mandava episódio toda semana, o cara, tipo, bloqueou eu no WhatsApp. Só meu amigo de faculdade. Brother, Brotherzão. Mas é porque eu queria muito que desse certo. Uhum. Mas certo, não porque não deu, mas eu queria que desse um certo diferente, que a divulgação crescesse. Vamos falar certo, assim. Uhum. Queria que a divulgação fosse amplificada. Não deu certo, velho. Tentei de todos os jeitos. Entrei nos grupos de podcast, Podesfera, tive Facebook bloqueado, Instagram bloqueado, WhatsApp bloqueado, por causa de divulgação, parecia que era comercial. Não divulga. Pra não parecer spam, né, cara? Parece que é uma força, assim... Me parece que todos esses canais aí, quando eles dão certo, é uma carta marcada. O cara, ele não teve esforço, não vem o cara querer me ensinar aqui dicas de como conseguir fazer isso, rola. Não é mentira. Não tem uma técnica, não tem um impulsionamento. Não tem nada que você faça numa thumbnail que vai estourar. Não tem nada que você faça numa descrição que vai estourar. Nada, Wellington. Mas se você colocar um negócio sem descrição, sem thumb, igual o Daniel Zuckerman fazia, era o tio rico. O cara estourou na internet. O cara não tinha nem a cara. Por que estourou? Porque o cara dentro da Jovem Pan é o Daniel Zuckerman, é famoso. Ele só falou, o público dele absorveu, outras pessoas viram e explodiu. Então é assim, bastava isso. Mas a gente não tinha isso. E não tinha algo pra entregar nisso também. Não adianta assim, se eu tivesse uns motoqueiros pra entregar pizza aqui, seria fantástico. O teu restaurante é do quê? De ceviche. Não vai dar certo. Mas mesmo que a gente achasse assim, o Emílio Zurita vai divulgar o podcast. E vai entregar pra quem? Vai entregar na caixa de pizza sushi? Porque o que a gente tá fazendo aqui é sushi, poucas pessoas gostam de comer, entendeu? Poucas pessoas sabem comer isso aí também.
isso. É isso, meus amigos. E dica final, vamos fazer a dica final? Continue estudando, né? Não seja um babaca. Sim. Seja uma pessoa fácil. Não se importe tanto com as coisas. E, cara, é isso, meu. A vida é mais simples do que parece. A gente tá falando aqui se for falar de trabalho, né, cara? É só um CNPJ, cara. Se você perder, você arranja outro. E não leve as coisas tão a sério, cara. Porque nenhum... não vou ficar chovendo molhado aqui, mas nenhum CNPJ vale tua saúde. E siga em paz. Não seja um idiota. Seja gente boa, que não te custa nada. É verdade mesmo. Eu acho que essa é uma ótima dica final. Eu vou na mesma linha que você. Minha dica final do episódio 400, que pode ser a última dica final, ou pode ser que daqui a um ano a gente volte, seria de realmente não se leve tão a sério. Concordo com você. Nós estamos em sintonia total aqui. A gente se leva muito a sério, leva a sério muito o trabalho. Eu tenho uma alergia de estar em aeroporto e ver aqueles caras falando no telefone: então, Paulinho, isso daí, já vou mandar 3 cargas pra você, verificando. Aí você vai ver, se você for sentar mesmo e ver, é um caminhão entregando 3 caixas no Mercado Livre. E o cara fala como se fosse uma entrega da Ambev, de matéria-prima pra fazer cerveja 1 mês, da fábrica de agudos. Ah, cara, para com isso. Entendeu? As pessoas, infelizmente, elas têm essa sensação, essa doença na cabeça de achar que todo mundo é cirurgião cardíaco. Não, amigo, o teu trabalho é uma... Todo mundo é neurologista, né, cara? Não é um bicho de outro mundo pra fazer, entendeu? O diferencial é a nossa postura mesmo. O como. Muito mais o como. A gente vai ser lembrado pelo como. Ninguém vai lembrar de um PowerPoint, quantos slides tinha que você entregou, uma apresentação que você falou, mas como você era com as pessoas, como você lidava com as pessoas, como você, quando tinha um problema, como você se comportava, entendeu? Esse como vai ficar gravado na cabeça das pessoas. Isso é para sempre. Então, invista nesse como. Porque você vai passando, eu passo minha carreira por vários lugares. Tem muita gente que tem raiva, ressentimento de mim, por N razões, mas eu acho que todo lugar que eu passei, eu tenho deixado e deixei pessoas que têm ótimas lembranças de mim. Pelo menos as pessoas que eram sérias e queriam trabalhar. As pessoas vagabundas, os safados vão ter bastante... Vagabundo! Tem bastante motivo pra não gostar de mim. E eu nunca fiz isso pra as pessoas gostarem ou não gostarem. Eu fazia o certo, Wellington. Uma vez um idiota, um cretino me ensinou que não é o melhor que a gente tem que fazer o que agradar o chefe. Errado. Esse cara tentou fazer uma mentoria pra mim, a pior mentoria que eu já vi na minha vida. Que ele é um cretino, esse cara. Porque o que vale de verdade é você terminar o dia e falar assim: eu fiz o certo, Wellington. Porque um dia você pode não acreditar, mas isso vai acontecer, vai ter o juízo particular. E Deus vai perguntar pra você o que você fez com tudo que ele te deu. E você vai ter que prestar contas disso, vai ter que pagar por isso. E nesse dia não vai adiantar você dar essa desculpa: eu agradei meu chefe. É se você fez o certo. Então a minha dica, pra não chover no molhado com a tua, porque eu concordo 100% com a tua, mas a minha é: gente, façam sempre o certo. Faça sempre o certo, nem que doa o que doer. E em conexão com o que o Wellington falou: eu vou perder o emprego. Tem emprego a rodo, cara. Sempre tem um melhor e sempre tem um pior. Pode ter certeza, você vai pra um pior, vai pra um melhor. Essa é a vida. Então assim, não esquentem tanto a cabeça. E na dúvida, porra, cara, eu precisava ouvir uma palavra amiga que esses caras me deixaram na mão. Olha nessa timeline aí, você vai achar muito episódio que vai tocar o seu coração, vai mudar a sua vida. Isso aí foi feito pra eternidade, tá? Então você pode escutar várias pessoas que construíram isso. Não fui só eu e o Wellington, foi várias mãos que foram construindo isso. Usem com responsabilidade. Falou? Tem uma boa vida, tem uma boa amida, tem uma boa química orgânica. Como é que fala? Tem a Deildo, Mete, et, prop, boot, pente. amina, tudo. Gente, tenha uma boa vida. Até o futuro. Paz! Até o futuro, pessoal. Tchau! Lideraí Podcast,
o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.